Bom dia a todos. O meu nome é Bárbara Nogueira, eu sou juíza titular da 2ª Vara de Tabatinga e eu estou aqui com os senhores de novo para a gente falar um pouco sobre execução penal. Na verdade, nós vamos ter 2 encontros. Nós já tivemos um ano passado, foi bem teórico, voltado aos conceitos de execução penal, aos incidentes durante o cumprimento da pena. Hoje eu vou fazer mais ou menos um compilado sobre o que nós já conversamos no ano anterior e vou trazer um pouco mais sobre rotinas práticas, rotinas cartorárias, como desenvolver esse processo de execução penal, como iniciar, como é a formação, o que precisa, o que não precisa. E também falar um pouco sobre um assunto que é de muito interesse dos senhores, que é a transferência dos presos, principalmente quando a gente fala de interior, transferência de presos do interior para a capital, dentre outros aspectos. E a gente vai ter um segundo encontro na semana que vem, que eu vou trazer umas questões bem práticas para os senhores relacionadas ao cálculo do cumprimento da pena. Porque o processo de execução penal, ele é um processo simples. Ele não é um processo como, por exemplo, processo civil ou processo penal, que ele é cheio de incidentes. Aqui a gente vai ter basicamente o início do processo, o cumprimento da pena até a extinção. Mas uma das grandes causas de dificuldade na execução penal, eu acredito que seja unânime para todos, seja para servidores, para magistrados, é justamente o cálculo do cumprimento de pena. Principalmente quando a gente está lidando com o reeducando, que tem mais de uma condenação, quando é necessário somar e unificar a pena, quando a gente tem que observar também os intervalos de cumprimento da pena, aquele indivíduo que teve fuga, que teve recaptura. Então, isso eu vou trazer para os senhores na semana que vem. Eu vou trazer a chefe do setor de cálculos da execução penal e a gente vai trazer mais ou menos alguns casos que sejam dos mais simples aos mais complexos, preenchidos na calculadora do CNJ, para que os senhores tenham uma ideia de como lidar com certas questões. E aproveitando o ensejo, eu peço que se os senhores têm alguma dificuldade específica ou tem algum caso que gera uma inquietação, que os senhores não têm assim, muita noção de como que eu faço quando acontece isso ou aquilo, não sei manusear a calculadora do CNJ em determinada questão, os senhores podem mandar esse fim de semana ou no grupo que os senhores têm de WhatsApp, ou para mim, o meu e-mail é barbara.nogueira@tejam.jus.br, que aí esse fim de semana eu vou tentar fazer um compilado para na próxima aula trazer essas questões resolvidas para os senhores e outras que venham surgindo e a gente consiga resolver durante a aula. Mas isso fica para o nosso próximo encontro, um encontro totalmente prático. Hoje eu vou dar prosseguimento aqui a falar de questões um pouco mais teóricas e também sobre as rotinas cartorárias da execução penal. Então nós vamos iniciar aqui o nosso primeiro slide para falar um pouquinho da sentença condenatória. É a base do nosso processo de execução penal. Por quê? Para eu executar uma pena, eu necessariamente tenho que ter uma sentença penal condenatória. Essa sentença penal condenatória ela vai servir somente de base para que a gente entenda o que a gente está executando naquele processo. Não é mais o momento de se entrar no mérito a respeito de eventual acerto ou não, ou de culpa ou não. E eu sempre falo isso porque é muito comum que durante o processo de execução, às vezes as partes, até por desconhecimento, elas tentam entrar no mérito do processo do conhecimento. Tentam reverter alguma situação que foi decidida por ocasião da sentença. E o que os senhores têm que entender é que não é o momento para isso. No processo de execução, nós vamos estar discutindo tão somente o cumprimento da pena. Todo o resto precluiu, deve ser decidido por intermédio de recurso ou revisão criminal, ou o que quer que seja. Não deve ser trazido para a execução da pena. Então, o que nós temos que observar? Primeiro, o regime e a forma. Esses 2 pontos aqui. Foi uma pena de reclusão que pode iniciar tanto no regime fechado, como no semiaberto, como no aberto. Isso aí é o nosso norte. Ou foi uma pena de detenção, que necessariamente tem que iniciar ou no regime semiaberto ou no regime aberto. Então, se foi uma pena de reclusão, eu coloquei essas súmulas só para fins de conhecimento dos senhores, elas não vão ser úteis assim para o processo de execução, mas só para a gente observar que o quantitativo de pena que o juiz fixa ali na sentença penal condenatória não é uma questão que é 100% necessária para fins de observância do regime, porque ele pode fixar uma pena que esteja ali em desconformidade com 33 do Código Penal, por exemplo, uma pena de 5 anos, e pode fixar um regime fechado.
Não há uma necessária conexão entre o artigo 33 do Código Penal, não é uma conexão absoluta com o que vai ser fixado na sentença. Por isso, a gente deve observar o quantitativo de pena e o regime de cumprimento, conforme consta nas súmulas do STF e do STJ, que fala que o magistrado pode fixar penas abaixo do regime correspondente, mas, quando devidamente fundamentado, ele pode impor um regime mais gravoso. E até mesmo, a gente tem que observar que uma pena fixada no regime mínimo, aliás, no mínimo legal, não pode admitir que seja conferido ao indivíduo um estabelecimento penal mais gravoso. Aqui a observância da detenção, que a gente sabe que ela inicia necessariamente ou no regime semiaberto ou no aberto, mas que aquele indivíduo, durante o cumprimento da pena, se venha a sofrer algum tipo de falta grave, ele pode vir a ser regredido a um regime mais gravoso, ou seja, um regime fechado. A detenção, a questão do semiaberto, não funciona como um teto de cumprimento para regime de pena. Ele pode vir a sofrer uma sanção, pode vir a ser regredido, no entanto, ele vai necessariamente iniciar no regime semiaberto ou no aberto, diferente da reclusão. E aqui a gente tem que observar também se essa sentença é com ou sem o trânsito em julgado, porque a gente sabe que essa execução ela pode ser uma execução provisória ou uma execução definitiva. Então, muitas vezes, um caso muito comum, eu tenho um indivíduo que permaneceu preso durante toda a instrução processual. Ele foi preso em flagrante, ele teve o flagrante convertido em preventiva, durante o processo ele ficou preso, ele foi para audiência, instrução e julgamento preso. Ao final, o juiz já condenou ele em regime fechado, vamos supor, ele tem uma pena de 10 anos em regime fechado. Esse indivíduo que permaneceu preso durante todo o cumprimento da pena, ele pode normalmente já iniciar o cumprimento da pena. Isso já é benéfico para ele, porque ainda que esteja pendente de recurso, aquele indivíduo já está preso. Então, a gente não deixa de contar o tempo a partir da sentença condenatória, ele já entra numa execução provisória. E aí pode ficar discutindo, em segunda instância, eventual erro ou acerto da dosimetria, do quantitativo de pena, não há óbice algum. Essa vai ser uma execução provisória. Ou a gente tem o caso da execução definitiva, que é aquela sentença que já transitou em julgado, e aí aquele indivíduo necessariamente já tem apenas um processo de execução de pena que a gente não precisa mais se preocupar com a eventual reforma da sentença. Bom, aqui no próximo slide a gente já começa o processo de execução em si. Então, a gente já tem a nossa base, eu tenho um indivíduo que recebeu uma sanção penal condenatória do Estado. O que eu vou fazer daqui em diante? Criar um novo processo. O que parece intuitivo, mas nem sempre é o que acontece na prática. O que a gente costuma ver? Evolução de classe. Está errado. Eu não vou evoluir a classe de um processo criminal para se tornar um processo de execução penal. O processo de execução penal é um novo processo. E conforme eu vou explicando aqui para os senhores vão entender por que é um novo processo. Eu tenho que diferenciar muito o que é um processo de conhecimento do que é um processo de execução. É diferente lá do processo civil, que a gente já superou essa dicotomia de processo de conhecimento e processo de execução. Aqui não. Aqui a dicotomia existe e deve existir. Então, o primeiro passo dos senhores, os senhores vão criar um novo processo. Vai autuar, vai fazer um novo cadastro de partes, ele vai ganhar uma nova numeração, vai ter outros documentos, ele não vai ficar lá apenso ao processo de conhecimento, ele realmente é um novo processo e ele não vai ser uma cópia do processo de conhecimento. Eu não vou simplesmente exportar todos os processos de conhecimento e formar um novo processo. A gente tem que aprender a organizar esse processo de execução. Então, qual é a primeira peça aqui? A guia de recolhimento, que é uma guia definitiva ou provisória, conforme se trate de uma execução de um processo que já tem um trânsito em julgado ou não. A guia, ela fica nesse formato aqui, que os senhores podem observar hoje em dia, que é o formato do CNJ. Tem algumas secretarias que ainda fazem a guia manual, aquela guia que é preenchida no Word. E se for uma coisa que os senhores acham que facilita a visualização dos dados processuais, não há problema algum de você manter essa guia no processo. No entanto, essa guia aqui do CNJ, a guia de recolhimento lá do BNMP, ela não pode deixar de existir. Então, você pode colocar as duas, mas essa daqui, ela não pode deixar de estar no processo, até porque, para fins de inspeção, sempre vai ser verificado como a vara está atualizada em relação ao BNMP. Eu sei que no interior é complicado por conta do acesso à internet,
mas tem que se dar um jeito de manter todas as guias atualizadas no âmbito do BNMP, seja provisória ou definitivo. E aí eu falei para os senhores que o processo de execução penal, ele não é uma cópia do processo de conhecimento, e a prova disso é essa resolução aqui do CNJ, a resolução número 113 de 2010. Essa resolução, ela vai dizer exatamente o que precisa ter no processo de execução. Então, os senhores podem observar aqui que há alguns documentos que são necessários à formação do processo. São documentos que a gente consegue olhar e entender o que aconteceu naquele processo. Então, eu tenho o interrogatório do acusado, eu tenho sentença, se teve acórdão, eu vou colocar a cópia do acórdão, as certidões de trânsito em julgado, se já foi um processo com trânsito em julgado. Então, eu só preciso desses documentos aqui. Se for júri, a gente vai ter cópia da decisão de pronúncia. Enfim, são apenas os documentos essenciais para que a gente entenda o que aconteceu naquele processo de conhecimento. São esses os documentos que formam o processo de execução. Fora disso aqui, eu não preciso trazer, não preciso trasladar para esse novo processo. E esse ponto aqui é o ponto que eu considero mais importante. Eu falei disso na aula passada, inclusive, não sei se ficou claro, mas isso aqui tem que ter muito cuidado. E eu falo isso porque foi uma situação, inclusive, que chegou a ser vivida na capital e eu tenho certeza que isso pode acontecer no interior. Cumprimento de mandado de prisão, regimes fechado e semiaberto. Prestem muita atenção nisso daqui, porque isso aqui pode gerar um problema gigantesco. O que é comum? Muitas vezes o indivíduo está respondendo ao processo em liberdade e aí ele recebe uma sentença condenatória em regime fechado. Ok. Transitou em julgado, ninguém recorreu, eu expedi a guia, regime fechado. Aí o que o servidor vai fazer? Ok, transitou em julgado, então agora a gente vai iniciar o cumprimento da pena. Eu vou fazer o meu processo, um processo novo, vou colocar todos os documentos aqui, vou lá na calculadora do CNJ, vou preencher tudo, vou colocar nos autos, mas aquele indivíduo não foi preso. Então, eu iniciei um processo de execução, eu tenho uma pena fixada em regime fechado ou semiaberto, e aquele indivíduo está em liberdade. Então, eu estou executando o quê? Eu simplesmente formei o processo, mas eu não estou executando nada. A pena dele ainda não iniciou a ser cumprida, ele estava em liberdade, e ele não foi preso. O que isso gerou? Muitos processos que tiveram a pena prescrita, a pretensão executória prescrita. Então, muito cuidado. Se você é de primeira vara, por exemplo, quando você recebe essa guia, você tem que se certificar de que aquele indivíduo está recolhido. E a atribuição para fazer isso, a competência, é do juízo que condena. Então, tenho que condenar, transitou em julgado ou não, eu indefiro a ele o direito de recorrer em liberdade, eu já expresso mandado de prisão se ele não está preso. E aí eu já estou entregando um processo de execução penal para cumprir uma pena em regime fechado com o indivíduo preso. Vocês têm que ter cuidado de não iniciar um processo cuja condenação, principalmente em regime fechado, com o indivíduo em liberdade. Nada está sendo contado ali naquele momento, certo? Eu não tenho pena a ser executada ainda. Então, esse aqui é um ponto que gera, até mesmo se você é de primeira vara, a devolução da guia para o juiz da condenação. Olha, falta você expedir o mandado de prisão, cumprir o mandado de prisão, e tão somente após o cumprimento do mandado de prisão, você encaminha a guia para a primeira vara e aí dá início ao processo de execução penal. É um problema que não existe nas comarcas de vara única, mas nas comarcas de mais de uma vara, isso aqui tem que ser observado. Bom, e qual é o próximo passo? Eu tenho que verificar sempre a seguinte máxima, que só pode haver um processo de execução penal por indivíduo. Então, um processo de execução penal em andamento por pessoa. Não importa se ele já tem várias condenações, só pode ter um processo por pessoa. Então, quando você está cadastrando o novo processo, você tem que tomar o cuidado de ir lá no Projude. Se alguém tiver possibilidade de consultar junto ao SAGE também, seria interessante, mas normalmente uma consulta ao Projude já é suficiente. Você vai consultar junto ao Projude se ele tem outros processos em andamento. Verifica aqui. Existe, o que eu vou fazer? Apensamento e baixa. O que é isso daqui? Como só pode existir um processo, eu vou deixar sempre o mais antigo. Então, aquela primeira condenação dele, aquele processo mais antigo, vai ser sempre o processo que vai ficar em andamento. Ele teve uma condenação em 2013, eu tenho ali o processo de execução em andamento. Em 2015, ele teve outra condenação. Aí eu vou apensar junto àquele processo de 2013, vou baixar o processo de 2015 e vou deixar só o de 2013 em andamento.
E aí as somas e unificações vão ser feitas nos autos principais. Aquele processo que vai ficar em apenso, ele vai ter lá só os documentos essenciais à formação do processo. Aí eu coloco uma certidão e dou baixa. E fica só o processo principal em andamento. Mas em processo de execução provisória, a gente pode ter o cuidado de deixar ele em trâmite. Por quê? Porque aqui nesse caso ele pode ter alguma alteração futura na pena dele. Ele pode ter uma pena reduzida, ele pode ter alteração no regime de cumprimento. Então a exceção são os processos de execução provisória. Mas isso não é absoluto. Se você tiver o cuidado de fazer o controle de um processo de execução provisória, você pode dar baixa nele também, contanto que depois você observe que a pena dele ou o regime de cumprimento pode vir a ser alterado. E aí, sendo um indivíduo que possui mais de uma condenação, a gente vai fazer a soma e unificação das penas. E isso é uma coisa que a gente vai conseguir visualizar bem na próxima aula, quando eu for estar aqui com a Antoniela, a chefe do setor de cálculos da Vara de Execução Penal de Manaus. Nós vamos trazer vários casos concretos para ensinar para os senhores como que a gente faz essa soma e unificação, como que a gente faz quando teve períodos de interrupção no cumprimento da pena, para ficar mais fácil de visualizar. E a etapa seguinte é a elaboração dos cálculos iniciais. O ProJude, hoje em dia, ele não conta com a possibilidade, assim como o SAGE, no SAGE a gente já põe os cálculos dentro do próprio sistema. No ProJude, os senhores não têm essa facilidade, então vocês têm que abrir a calculadora do CNJ e fazer os cálculos na calculadora do CNJ, salvar e trazer para o processo. No futuro breve, a gente vai ter um módulo de execução penal do ProJude, vai ser uma plataforma distinta só para execução penal. Isso vai facilitar muito a vida dos senhores, porque vocês vão poder salvar as informações. Não é como na calculadora que vocês, toda vez que abrirem, tem que iniciar do zero. Quando houver esse módulo, vai ser possível salvar. Mas enquanto não há, a gente vai trabalhar com a calculadora do CNJ e a elaboração dos cálculos iniciais para fazer o atestado de pena a cumprir no âmbito dessa plataforma do CNJ. Então, a gente pode resumir essa primeira rotina, eu chamei de rotina 1, no seguinte aspecto, e eu acredito que isso aqui seja algo que os senhores podem ficar e deixar compilado para toda vez que tiverem uma dúvida, verificarem como que eu vou fazendo passo a passo do processo de execução penal. Então, para o início da execução penal, resumidamente, o que eu faço de início? Cheguei com aquele processo ali, tenho aquela sentença penal condenatória, vou lá no ProJude colocar o nome da pessoa que recebeu a condenação. Não, ele não tem nenhum outro processo de execução. Ok, estou iniciando o primeiro processo dele, ou ele tem. Então, tem que ficar atenta que ele tem um processo de execução anterior e eu não posso deixar mais de um processo em andamento com relação à mesma pessoa. Eu tenho que ter esse cuidado. Então, vou verificar o registro anterior, que se faz pela pesquisa na opção Todos, lá do ProJude. Vou verificar se a guia é encaminhada pelo juízo de origem, e isso é quando a gente está falando das comarcas de mais de uma vara, não é regra geral. Se for de vara única, fica mais tranquilo, porque geralmente é o mesmo servidor que vai fazer tudo isso. Então, ele já vai verificar se a guia preenche os requisitos da LEP e da Resolução 113 de 2010 do CNJ. Se os senhores não têm essa resolução, ela é muito fácil de ser encontrada na internet, ela tem no site do CNJ, jogar no Google já aparece o texto em PDF, então uma coisa que é muito boa de ter para fins de consulta. Então, verifiquei aqui a resolução que me diz os documentos e também essa portaria aqui do tribunal. São basicamente repetições, para a gente entender quais são os documentos necessários para a formação. Tá tudo aqui, ele não tem registro anterior, o processo tem toda a documentação necessária, conforme o CNJ. Vou verificar se há informação acerca da prisão dele. Né? Então, o indivíduo que ele é condenado em regime fechado, eu vou verificar, ele está preso, ele não está preso, tomar cuidado que às vezes esse indivíduo pode estar preso em Manaus ou ele pode estar preso em outro lugar do interior, aquela condenação pode ser uma condenação lá de Tabatinga, mas ele pode estar preso lá em Parintins. E isso aqui é importante para os senhores entenderem que, eu esqueci de colocar aqui no slide, mas que pode haver uma hipótese de recambiamento. Eu vou só falar resumidamente o que é isso aqui. O que acontece? Tem muitos casos que aquele indivíduo, ele comete o crime em determinado local, e aí às vezes ele foge, vai para outra comarca,
enfim, ou às vezes ele está em liberdade e aí ele vai trabalhar em outro local, não avisa o juízo, lá é preso em outro local porque você expediu um mandado de prisão, que ele estava foragido e ele foi preso lá em outro município. E aí o que eu vou fazer? Isso aqui se chama recambiamento. O que é o recambiamento? É o indivíduo que está preso em outro local, só que ele não tem nada naquele local, ele não tem nenhum processo, ele não tem nenhuma execução penal, ele está preso ali simplesmente porque lá ele foi encontrado e a polícia cumpriu o mandado de prisão lá. E aí o que eu faço? Eu recambio, não é transferência isso. Eu não estou transferindo ele de um lugar para vir cumprir pena de outro, eu estou recambiando. Esse preso é de Tabatinga, aqui que é o processo de condenação dele, ele está preso lá em Parintins por acaso, então eu vou solicitar o recambiamento dele para cá. Certo? Então, vou verificar se ele está preso. Por que eu digo que é no fechado e no semiaberto? Na verdade, no interior, na maioria das comarcas, o semiaberto e o aberto, eles se confundem. Porque, geralmente, ele vai assinar na secretaria. Não tem estabelecimento de semiaberto e não tem casa de albergado para o regime aberto também. Então, ele vai ficar assinando. Mas nos locais que tem alguma forma de cumprimento no semiaberto, eu sei que tem alguns locais que eles vão dormir, dormem na delegacia. Então, você tem que expedir um mandado de prisão no semiaberto, para que ele inicie o cumprimento da pena. E quando é no aberto? No aberto a gente pode intimar ele para que ele compareça à secretaria para dar início ao cumprimento da pena também, no regime aberto. Isso fica muito a critério dos magistrados que os senhores trabalham. Mas em Manaus, a gente tem adotado esse procedimento e tem dado certo. Mas quando é no fechado não tem jeito, a gente tem que se certificar que ele está recolhido em algum lugar para dar início ao processo. Aqui são as hipóteses de rejeição, que são para comarcas de mais de uma vara e um procedimento que a gente adota aqui também. Consultar se está preso e se há outros processos, se estiver solto e sem PEC. O que é PEC? Processo de execução criminal, a gente chama também de PEP, processo de execução penal, e sem PEC anterior em andamento, é uma hipótese de rejeição, isso aqui é uma portaria do tribunal, tá? Não é algo que eu tirei da minha cabeça, isso é uma portaria. Se ele estiver solto e sem PEC anterior em andamento, a hipótese de rejeição da guia, o juiz da condenação que tem que providenciar a prisão dele, ausentes os documentos necessários, é uma hipótese de rejeição também, mas como no interior geralmente é o mesmo servidor que faz tudo, dificilmente a gente vai ver essa hipótese aqui. E se for PEC novo, do regime aberto, desnecessária essa consulta da letra A, porque basta você intimar ele para ele dar início do cumprimento da pena na secretaria, né? Já que inexistente a casa do albergado. E a rotina 2, logo após que eu fiz toda essa consulta, o que eu vou fazer? A análise do processo de execução penal. Ou seja, eu vou fazer o cadastro de partes e prestem muita atenção que, diferente do processo de execução penal, que você pode cadastrar testemunha, a vítima, assistente de acusação, enfim, todo mundo que participa lá do processo de conhecimento, no processo de execução, eu não cadastro essas partes. Corre o risco até de você cadastrar, por exemplo, a vítima no processo de execução, e aí eu digito o nome da vítima lá no Projude e vou ver, nossa, essa pessoa tem um processo de execução de pena. Não façam isso. No processo de execução, apenas deve ser cadastrado os dados do apenado ou do reeducando, como queiram. Outros dados relacionados a corréus, testemunha, vítima, a gente não cadastra no processo de execução. E entendam, outros réus. Por que não? Porque cada réu vai ter um processo de execução próprio. Então, muitas vezes eu tenho uma sentença condenatória que condenou lá 5 réus. E aí eu vou cadastrar o processo de execução da pena de cada um. Eu não vou pegar um processo e vou cadastrar todo mundo, ou eu não vou fazer 5 processos de execução penal e botar os 5 em cada processo. É um por processo. Então, é apenas um apenado. O advogado, DPE, se houver DPE, onde os senhores estão, Ministério Público e, eventualmente, SEAP. Na verdade, a SEAP ela fica mais a cargo de Manaus ou de locais que tenham unidade prisional, que não é a regra geral também. Então, em regra, os senhores vão cadastrar o apenado, né, o condenado, advogado ou Defensoria Pública e o Ministério Público. Essas são as partes do processo de execução penal. E observar que só existem 3 classes no processo de execução. Ou vai ser uma execução definitiva, ou vai ser uma execução provisória ou um pedido de providências.
O que é esse pedido de providências? É muito comum nos locais onde há unidade prisional ou em Manaus. Muitas vezes o Ministério Público ele quer fazer um pedido relacionado a uma questão que não necessariamente se enquadra em pedido de progressão, ou livramento, ou remissão, ou qualquer incidente do cumprimento da pena. Aí ele faz um pedido de providências. Às vezes aquele indivíduo está num estabelecimento que não está de acordo com o regime de cumprimento da pena, ou tem algum problema ali na ordem do cumprimento, na ordem estrutural para fins de cumprimento de pena, quer ser transferido para algum outro local, um pedido de transferência, tudo isso a gente denomina pedido de providência para fins de execução penal. E aí, depois que você fez tudo isso, você vai solicitar, por ato ordinatório, a certidão carcerária. E aqui entendam o seguinte, os senhores perceberam que a gente iniciou um processo todinho e em nenhum momento ele foi concluído para o magistrado. Ele está só com o servidor. O servidor, ele é a ponta essencial para o processo de execução da pena. Ele faz esse processo andar sozinho, eu não preciso ficar pedindo a intervenção do juiz a todo tempo. A maioria dos atos, eles são desenvolvidos por ato ordinatório. Então, eu iniciei o processo, eu formei, eu cadastrei, eu mesmo vou pedir a certidão carcerária dele por ato ordinatório, eu não preciso fazer conclusão para o magistrado desse processo. Eu vou dizer para os senhores quando que vai ser preciso fazer conclusão, mas ainda não chegou esse momento. Então, por ato ordinatório, não tenham medo de praticar atos ordinatórios. Atos ordinatórios são atos de simples movimentação processual. Se houver algum erro, não tem problema, esse erro depois pode ser corrigido por uma certidão, pela decisão judicial. Não tenham medo de usar essa ferramenta de ato ordinatório, ela encontra previsão legal. E se não há portaria na comarca ou na vara que os senhores trabalham, é sempre bom pesquisar as portarias sobre ato ordinatório para que sejam colocadas, porque facilita muito o trabalho da secretaria. Então, aqui por ato ordinatório, eu vou pedir a minha certidão carcerária. Eu trouxe aqui um modelo de ato ordinatório e todos os modelos de execução penal que eu reuni com o tempo, eu deixei no manual de rotinas de execução penal. Esse modelo aqui, por exemplo, eu tirei de lá. É um modelo de ato ordinatório que a gente vai pedir ou ao diretor do estabelecimento prisional, né, da unidade onde houver, ou da delegacia, onde quer que os presos fiquem, para que ele encaminhe no prazo de 5 dias as certidões carcerária e disciplinar. Isso aqui a gente vai pedir quando aquele indivíduo em algum momento ficou preso. Se ele nunca ficou preso, então ele não vai ter certidão carcerária. Mas se vocês verificarem que em algum momento, seja numa prisão preventiva, numa prisão temporária, ele esteve preso, então ele vai ter uma certidão carcerária. E é bom sempre ser muito incisivo quanto à necessidade de que as diretorias das unidades ou das delegacias mantenham esse registro de certidão carcerária, porque sem isso aqui a gente não vai ter como administrar o cumprimento da pena dele. E a disciplinar também. Então, essa aqui é a prática que a gente usa ao prazo de 15 dias. Mas o magistrado, a depender da realidade local, pode estabelecer um prazo maior, né, um prazo de 30 dias ou um prazo menor. Mas a regra são 15 dias. Finalizada a análise inicial do processo de execução penal, é o que a gente tem aqui, a rotina 3. E essa rotina aqui é a que deve ser observada com um pouco mais de carinho. Se você fizer essa etapa 3 de maneira muito correta, esse processo de execução nunca vai te dar dor de cabeça, porque você vai trabalhar com segurança. E aí, quando que fica difícil? Quando a gente tem que proceder com a unificação e com a soma dos processos e penas. Lembrando que o processo principal é aquele que esteja em andamento há mais tempo, ou seja, é o processo mais antigo. Os outros processos que a gente for formando conforme as condenações daquele indivíduo vão ficar em apenso e vão ficar em baixa. Então, aquilo ali não vai interferir no acervo da vara. Né? Não vou ter 10 processos de execução em andamento que aquilo ali vai refletir no acervo. Eu vou ter todos aqueles processos baixados e só o processo principal em andamento. Os PECs secundários deverão ser baixados e apensados ao principal após a efetivação do evento soma. E aqui eu queria deixar claro que apenas para fins de visualizar, é muito bom quando a gente pega um processo,
A gente abre o processo e a gente consegue visualizar ele tudo. O que aconteceu aqui que eu não preciso ficar abrindo os apensos ou incidentes para entender o que aconteceu naquele processo. Os senhores podem colocar uma certidão no processo principal, relatando que aquele indivíduo teve uma nova condenação, foi formado um novo processo de execução de número tal e que, em virtude disso, foi realizada a soma e unificação de penas conforme o novo cálculo apresentado nos autos. Porque isso aqui, quando as partes vão ver, quando o magistrado vai ver, ele não vai precisar abrir o novo processo que está lá em apenso. Ele entendeu, opa, teve uma soma, vai ser elaborado um novo cálculo e vai ficar tudo aqui no processo principal. Fica um processo limpo e organizado. Então é bom ter esses cuidados. E aí o próprio servidor vai emitir e assinar a guia de recolhimento e o atestado de pena a cumprir. Quanto ao atestado de pena a cumprir, infelizmente, a gente não tem um documento no Projude, porque esse seria o ideal, que a gente pudesse emitir um atestado de pena a cumprir padrão para todo mundo. Então, normalmente, as secretarias fazem no Word. Eu tenho alguns modelos de atestado de pena a cumprir. Se os senhores quiserem, é só me mandar um e-mail que eu respondo com o modelo, que a gente vai preencher tudo ali e vai jogar nos autos. Isso daqui é um documento muito importante para que o preso receba. É importante que a gente entregue para ele, que não fique só no processo. Porque lá que ele vai acompanhar quando é que eu vou progredir, quando é que eu vou ter direito a livramento, quando é que a minha pena acaba. Ele vai ter a segurança de acompanhar o cumprimento da pena dele. Então, se existe uma coisa que gera inquietação dentro de unidade prisional, dentro de delegacia, e eu falo isso para os senhores porque eu trabalhei muito tempo na vara de execução penal, estou voltando para a vara de execução penal agora, então a gente fala isso com conhecimento de causa. O que gera muita inquietação é a pessoa não ter certeza de quando que ela vai ter direito a algum benefício no cumprimento da pena. Então, esse atestado de pena a cumprir, ele tem que estar sempre certinho, atualizado, e é importante que ele seja entregue ao preso. E aí, depois disso, os senhores podem intimar o MP e a defesa para que falem sobre o cálculo. O que isso aqui se chama? É dividir responsabilidade. Você vai fazer um atestado de pena a cumprir, você vai preencher todos os dados. Vocês podem estar sujeitos a erros também. Às vezes o Ministério Público vai discordar de uma fração, vai discordar da database, vai discordar de uma detração. E aí o que os senhores vão fazer? Ok, eu vou lançar o atestado de pena a cumprir nos autos e vou dar vista ao MP e à defesa. Se houver, né, se houver advogado constituído ou se houver defensoria pública, vou dar vista para eles se manifestarem. Se todo mundo falou ok, não concordo com os cálculos apresentados. E aí, quando devolve, o magistrado só vai homologar e morreu. Eu não tenho que ficar toda hora alterando aqueles cálculos. O cálculo inicial, esse aqui que os senhores vão fazer, é o cálculo que vai ser usado durante todo o processo de execução. Então, os senhores não vão ter trabalho com aquele processo. Se for adotada essa rotina aqui, a partir do momento que o MP disse ok, defesa disse ok, pronto, morreu. Eu não vou ficar revisando aqueles cálculos a todo momento para dizer se eles estão certos ou estão errados. São os cálculos que são lançados nos autos, o preso recebe uma cópia, ou se tiver em liberdade, né, o reeducando recebe uma cópia e pronto. Aqui acaba a parte mais complexa do processo de execução penal. Essa é uma certidão que eu coloquei quando há soma e unificação de penas, que é aquela certidão que eu disse que seria interessante que ficasse nos autos principais para a gente indicar os processos, o quantitativo de pena. Eu disse aqui, ó, houve soma, a pena total dele é 16 anos e 9 meses. Isso aqui fica no processo principal, a gente não precisa ficar abrindo apenso por apenso, fica um processo mais organizado e você consegue visualizar todos os processos em que ele teve condenação e o quantitativo total de pena. Até porque fica mais fácil de a gente entender os períodos de interrupção do cumprimento da pena, para fins de database. E aqui, o que os senhores vão fazer? Apenas o controle do cumprimento da pena. Eu já tenho todos os cálculos lá, eu já tenho um atestado de pena a cumprir lançado os autos e eu só vou controlar os períodos para obtenção de determinados benefícios. Então, vou fazer o controle de prazos. Quem vai me dar esses prazos são as certidões, certidão carcerária, disciplinar. Aonde eles trabalharem, vai ter um mapa laboral também, e aonde eles estudarem, vai ter uma síntese educacional também para fins de remissão. Então, por que esses documentos são essenciais? Porque para todo requisito,
para toda concessão de benefício, eu vou precisar preencher, no mínimo, esse requisito e esse aqui. Então, vamos supor, determinado preso tem direito à progressão de regime no dia 20 de agosto. Quando chega mais ou menos lá para junho, eu já vou pedir uma certidão carcerária atualizada dele, para saber se ele está cumprindo a pena direitinho, se não teve fuga, se ele não cometeu falta grave. Mas aí, quando ele manda essa certidão disciplinar aqui, dizendo que ele tem um comportamento ruim. E aí ele vai progredir? Não. Porque para a concessão de todo benefício, ele tem que ter o requisito objetivo, que é o tempo. Né? O tempo de cumprir, ele tem que cumprir 1/6 da pena para ele ter o direito à progressão de regime. Mas, aliado a isso, ele tem que também ter o bom comportamento. Então, é a certidão disciplinar que vai dizer para a gente se ele está cumprindo a pena bem, né, com bom comportamento ou não. E bater nessa tecla aqui do mapa laboral. Se o indivíduo faz qualquer tipo de atividade no local onde ele se encontra, limpeza, entrega a refeição, o que quer que seja, aquilo ali pode ser computado para fins de remissão, porque a gente sabe que não é o cenário ideal, a gente não está em um local em que há unidades prisionais e que é oferecido um trabalho formal, com remuneração a todos os presos, mas para que não sejam ainda mais penalizados, a gente pode estabelecer que essas pequenas atividades, até de conservação da unidade, sejam encaradas para fins de remissão. E aí é só ter um mapa laboral, dizendo a quantidade de dias que ele trabalhou, a quantidade de horas, ou no caso de estudo, a quantidade de horas que ele estudou para fins de remissão de pena, que aquilo ali vai abater da pena dele. Esse é o modelo de certidão carcerária que nós usamos aqui, mas é um modelo que já vem sendo implantado pela SEAP, então já está no estado inteiro. Se os senhores observarem que na comarca eles não seguem esse modelo de certidão carcerária, é bom entrar em contato com a SEAP por simples e-mail mesmo, porque eles mandam esse modelo, eu mesma já presenciei isso, eles mandam esse modelo para todas as unidades do interior, porque esse é o padrão que deve ser a certidão. Eu acredito que os senhores não conseguem enxergar, mas está lá no manual. Mas o que essa certidão basicamente diz? Ó, ele entrou aqui, ele foi preso em flagrante em 20/5/2006, ele foi posto em liberdade em 2007, e no mesmo ano ele foi recolhido de novo. Aqui ele teve uma condenação, depois ele foi removido para uma outra unidade. Enfim, ele vai te dar todo o histórico, desde o momento que aquele indivíduo foi preso em flagrante, até uma condenação. Se ele fugiu, vai ter aqui, na data tal, ele empreendeu fuga, depois ele foi recapturado. É isso aqui que a gente vai ler para fins de processo de execução de pena. O que a gente precisa, quando é que ele entrou, quanto tempo ele permaneceu preso, algum momento ele fugiu e voltou, algum momento ele cometeu alguma falta grave lá dentro, porque tudo isso daí vai ser importante para fins de cálculo do cumprimento da pena. Esse aqui é o modelo da certidão disciplinar, esse item aqui que a gente tem que observar, ó, se ele tem bom comportamento, se ele tem um comportamento excelente, ou se o comportamento dele é ruim ou péssimo. Observar sempre a data, tá, gente? Porque tem que ser próximo ao momento que ele vai ter a concessão do benefício. Então, essa certidão aqui ela tem que estar atualizada, pelo menos assim, uns 4, 5 meses, para a gente saber se, naquele momento que ele vai receber, por exemplo, a progressão de regime, ele está com bom comportamento, certo? Não pode ser também uma certidão muito antiga que vai me dizer que ele teve bom comportamento há 1 ano atrás, porque esse comportamento ele tem que ser auferido de uma maneira próxima ao momento que ele vai receber eventual benefício, certo? Assim como se aqui fosse um mau comportamento, a lei ela não fala especificamente isso. A gente tem o Estatuto Penitenciário do Estado do Amazonas, é até um pouco difícil de encontrar, mas vocês encontram na internet, que ele fala de um período depurador. Então, se ele tem mau comportamento aqui, a gente está em março de 2016 nessa certidão. Em tese, em junho de 2016, ele já ia ter direito à progressão. Mas vamos supor que aqui o comportamento dele está como ruim. Ele não vai ter direito à progressão em junho. Mas a gente pode estabelecer um período depurador de 6 meses. Isso aí também é critério do magistrado que os senhores trabalham. É basicamente os critérios que a gente usa na VEP. A gente pode estabelecer um período depurador de 6 meses, e aí 6 ou 5 meses depois a gente pede uma nova certidão disciplinar. Aí, se ele já tiver com bom comportamento, aí o benefício pode ser concedido a ele. Mas o importante é que a gente espere essa certidão vir com bom comportamento, ou ele não vai ter o requisito subjetivo para qualquer benefício, seja progressão, seja livramento.
Aqui no próximo, isso aqui é um cenário ideal. Eu tirei essa certidão, ela é de Manaus. No interior, dificilmente a gente vai ter isso, mas é um mapa de trabalho. Mas os senhores percebem que mesmo em Manaus, a gente tem itens como limpeza, refeitório. Então, limpeza, por exemplo, é uma coisa que pode ser feita em qualquer unidade. E isso vai garantir direito à remissão da pena dele. É uma forma de incentivo para que ele desenvolva algum tipo de atividade no interior do local que ele se encontra recolhido e que ele venha a ter a pena abatida. É sempre bom explicar também para eles por que é importante trabalhar. Não é só para fins de ressocialização, mas é para fins também de abatimento do tempo de cumprimento da pena, certo? E aqui, por fim, tem uma síntese educacional, que é nos locais em que eles estudam, eles vão receber essa síntese dizendo quantos dias letivos, às vezes vem como se fosse um boletim com notas e dizendo o horário de estudo, o horário que ele ficou à disposição para estudo e o conceito de comportamento e aproveitamento. É uma certidão padrão. Existe também a certidão da leitura, tá? É um projeto que, inclusive, alguns magistrados vêm implantando no interior. Eles estão concedendo livros didáticos para os reeducandos lerem. E como que funciona? Ao final, eles vão receber uma avaliação feita por uma banca. Inclusive, o colega de Itacoatiara convidou os alunos da Universidade do Estado do Amazonas para participarem como membros avaliadores dessa banca. É dada uma nota e isso conta como remissão para eles também. Então, é uma coisa que os senhores podem até tentar incentivar para que tenham nas suas comarcas. Essa aqui é a nossa calculadora. Semana que vem a gente vai trabalhar muito nela para ensinar exatamente como que a gente usa. E lembrando que a LEP fala que é direito do preso o recebimento do atestado de pena a cumprir. E o nosso atestado ele vai ser gerado a partir dos cálculos relacionados aqui nessa calculadora de execução penal. É uma calculadora que depois que a gente entende como funciona, ela se torna simples, mas à primeira vista ela pode ser um pouquinho confusa. Por isso que a gente vai ter uma aula específica para lidar com ela. Como eu falei, vista dos cálculos à defesa e ao Ministério Público, e aí o Ministério Público ou a defesa podem impugnar alguns itens e depois a gente vai fazer conclusão para o magistrado. Só depois de tudo isso daqui que a gente vai mandar o processo para o juiz. Esse aqui é apenas um lembrete para os senhores verificarem, porque na calculadora do CNJ vai pedir as frações para progressão de regime e as frações para livramento condicional. Eu só chamo a atenção para isso aqui. Na vara de execuções penais de Manaus, tendo em vista a superlotação carcerária e vários outros aspectos, nós temos um entendimento de que a gente só usa essa fração aqui de 3/5 quando é reincidente específico. Ou seja, quando ele é condenado hediondo. Aí a gente usa o 3/5. Então, vamos supor, eu tenho um indivíduo que tem uma condenação em tráfico, não na forma privilegiada, no tráfico do CAPT, porque se fosse tráfico privilegiado era um 6º, né? Não é equiparado a hediondo, mas o tráfico, equiparado a hediondo. Aí ele tem uma segunda condenação de tráfico também, equiparado a hediondo. Aí a gente usa o 3/5. Fora isso, a gente não usa essa fração. Se ele tem um roubo e se ele tem um tráfico, a gente usa um 6º para o roubo, 2/5 para o tráfico. Mas o entendimento, eu falo isso para fins de informação, porque o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não é esse. O entendimento é que reincidente em crime hediondo, independente de ser reincidente específico, ou seja, não precisa ser hediondo, é 3/5, certo? Isso aí vai depender também do posicionamento do magistrado com quem os senhores trabalham. E por que eu estou colocando isso? Porque aqui na calculadora do CNJ ele vai pedir. Então, a cada pena que os senhores forem preencher, os senhores vão preencher aqui o quantitativo da pena, a data de início de cumprimento e a fração. Então, não se preocupem com decorar essas frações, porque elas estão lá aqui. Inclusive, ele já traz essa fração aqui, ó. Porque antes de haver a modificação lá na lei de crimes hediondos, que foi nessa data aqui, a gente adotava a fração de 1/6. Então, para aqueles processos mais antigos, a gente vai acabar adotando esse 1/6, mesmo quando é crime hediondo equiparado, porque foi antes da modificação da lei de crimes hediondos, então a gente tem sempre que adotar a posição mais benéfica. Mas a calculadora ela já tem essa preocupação de trazer crime hediondo até 28/3/2007, a gente adota a fração de 1/6. E
Aqui são as frações do livramento condicional também, lembrando que quando é reincidente específico, a gente não aplica o livramento condicional. Isso aqui tudo a gente vai aprender a manusear de maneira melhor na próxima aula. E lembrando, se os senhores têm algum caso específico que não estão conseguindo resolver, alguma inquietação, mandem para mim por e-mail ou joguem lá no grupo, que a gente resolve junto aqui na sexta-feira. Bom, um outro modelo de ato ordinatório é esse para dar vista para o MP e para a defesa. Então, mais uma vez, é algo que a própria secretaria faz. Vocês não precisam ficar fazendo conclusão no magistrado para ele dar um despacho dizendo: dê-se vista aos autos ao Ministério Público, à defesa, para que se manifeste enquanto há atestado de pena cumprida. Não precisa. Vocês elaboraram um atestado e já, por ato ordinatório, a gente estabelece um prazo de 5 dias, mas isso é apenas um padrão. Pode ser estendido também, para que se manifestem em relação aos cálculos apresentados com relação ao reeducando fulano de tal. Aí eles vão dizer: ah, não concordo, acho que aqui devia ser 3/5, não, eu acho que essa database aqui está errada, eu acho que a database devia ser a sentença condenatória e não a primeira prisão no processo, enfim. Quando esse processo voltar, aí vai ser a primeira conclusão que os senhores vão fazer para o magistrado. Então, o processo se desenvolveu todinho, só por impulso do servidor, e só quando ele volta do Ministério Público e da Defesa, aí a gente vai fazer a conclusão para o magistrado para que ele se manifeste quanto às impugnações apresentadas e para fins de homologação de cálculos. Bom, vencida essa etapa, que é justamente quando o magistrado vai decidir, e tem inclusive lá no manual, que já está disponível para os senhores, um modelo de decisão, o modelo de decisão do magistrado, homologando aqueles cálculos apresentados, seja acolhendo alguma impugnação, seja repelindo aquela impugnação e homologando da maneira que se encontra nos autos. Agora é importante que, nesse momento, o processo ele não vire um ping-pong. Por quê? Você pode abrir vista aos autos ao Ministério Público e à Defesa e eles podem impugnar. Podem dizer: não concordo com isso daqui. Aí volta. Aí você muda, aí você abre vista de novo, eles continuam não concordando, aí volta. Enfim, o processo fica indo e vindo e não resolve a situação prisional. Não, a gente dá vista, eles apresentam tudo que eles têm que apresentar, todas as impugnações, ou então vão concordar, e aí você manda para o concluso para o magistrado. E aí, se o magistrado acolher alguma impugnação, ele já vai colocar na decisão dele: olha, acolha a impugnação, realmente eu entendo que tem que ser 3/5 a fração, que a database tem que ser tal, e aí, considerando todas as modificações, já homologa o cálculo dessa maneira. Aí você vai ler a decisão do juiz, vai ver: olha, ele pediu para mudar isso e aquilo. Aí eu já vou emitir um novo atestado de pena a cumprir com as mudanças que constam lá na decisão judicial, e aí coloco nos autos e dou ciência às partes. Se eles ainda tiverem alguma coisa para falar, eles vão recorrer, eles vão agravar, enfim. Não é para esse processo ficar um ping-pong. Resolveu, o magistrado homologou, é jogar o atestado de pena a cumprir aos autos e dar ciência. Então, eventuais impugnações, a partir daí, têm que ser resolvidas pela via recursal. A gente tem que finalizar essa fase para começar a fase de acompanhamento dos benefícios. Então, se os senhores entenderam até aqui, viram como funciona, viram a questão do atestado de pena a cumprir, que tem que fazer esses cálculos iniciais que são muito importantes, daqui para frente é acompanhar o cumprimento da pena. Você já tem a data que ele vai progredir, a data do livramento, a gente vai só acompanhar para ver se ele está cumprindo tudo certinho e vai sair na data tal. Não vai ter aquela questão de ficar elaborando toda hora um atestado de pena a cumprir novo. Não. Isso aí é só se houver alguma modificação durante o cumprimento de pena dele. Então, vencida essa etapa do atestado, a gente vai observar o quê? Que o nosso sistema de cumprimento de pena é um sistema progressivo, ou seja, ele vai cumprindo a pena e necessariamente ele vai avançando para um regime mais benéfico. Isso se chama um sistema progressivo de cumprimento de pena. Então, como eu já falei, ele vai estar sempre sujeito a requisitos cumulativos, um requisito objetivo temporal e um requisito subjetivo. Só algumas observações que eu coloquei aqui para fins de curiosidade, de atenção. Se eu tenho uma pena superior a 30 anos, como é que eu vou calcular esse benefício? Porque a gente sabe que ele não pode ficar em regime fechado por mais de 30 anos. E se a pena dele for 125 anos? Eu vou calcular em cima dos 30 anos, que é o máximo de tempo que ele pode ficar ali recolhido, ou dos 125? Eu vou calcular em cima dos 125, certo?
Se der um prazo maior que 30 anos, paciência, mas ele só pode ficar preso durante 30 anos. Mas os benefícios dele vão ser calculados em cima da pena cominada. Para fins de segunda progressão, os senhores têm que observar que a gente vai contar o restante do cumprimento da pena e a database, que vai ser a concessão da progressão anterior. Agora, prestem atenção nisso daqui. A database é a data em que legalmente ele atinge o requisito para o benefício. Apenas um exemplo aqui para facilitar para os senhores. Deixa eu ligar aqui minha canetinha. Vamos supor que dia 5/6 de 2019, aquele indivíduo que estava no regime fechado, ele ia ter direito a progredir para o semiaberto, 5/6. Mas a vara estava caótica, tinha muito processo de execução penal, estava ali, passou, deixei passar. Quando é no dia 10/8 de 19, eu olhei o processo daquele cara, meu Deus do céu, já era para ele ter progredido lá no dia 5 de junho. E eu estou olhando aqui dia 10/8. Aí eu vou lembrar que eu tenho que pedir a certidão carcerária para ver se ele tem bom comportamento. Vou lá, peço a certidão carcerária, peço a disciplinar, dou vista para o Ministério Público emitir o parecer e tudo mais. Aí dia 10/12 de 2019 que aquele cara vai sair para o semiaberto. Aí que eu completei tudo isso, estava meio ocupado, e aí ele só progrediu em 10/12 de 2019. Ele saiu do fechado para o semiaberto. Um dia ele vai sair para o aberto. Qual vai ser a database dele? Ele saiu aqui, mas o direito de progressão de regime dele era esse aqui. Só que ele saiu aqui por uma falha do Estado, porque eu tinha muito processo, porque eu não dei conta, isso é normal, acontece. Mas a database dele, gente, para a segunda progressão é essa aqui, tá? Se ele não deixou de sair aqui por culpa dele, essa é a minha database para quando ele for para o aberto, independente dele ter saído só aqui. Ele saiu aqui por culpa do Estado, então a gente não vai penalizá-lo. Agora, observe, se ele não tivesse saído aqui, porque nessa data aqui eu pedi a certidão disciplinar dele, e aí veio que ele não tinha um bom comportamento carcerário, aí paciência. Aí nessa data aqui ele não preencheu o requisito subjetivo para sair. Só preencheu o requisito nessa data aqui. Aqui já estava tudo certinho, ele já tinha cumprido o requisito objetivo e aqui ele já tinha bom comportamento carcerário. Aí essa aqui vai ser a database para uma segunda progressão, porque aqui realmente foi o momento que ele atingiu os requisitos. Agora, se não, do contrário, a database dele vai ser a data que legalmente ele já tinha preenchido todos os requisitos para ele ter uma segunda progressão. Lembrar do cometimento da falta grave, isso aqui a gente vai falar várias vezes, que se ele comete falta grave, interrompe o prazo para progressão de regime. O que significa interrompe? Eu zero, eu vou ter uma nova database. Se ele estava cumprindo a pena bonitinho, e bem aqui ele cometeu uma falta grave, ele matou o colega de cela dele lá dentro. Ele cometeu um crime. Crime é uma falta grave. Então, aqui, eu interrompi o prazo para progressão de regime e essa é a minha nova database, cometimento de falta grave. Ah, mas aqui ele já ia ter até direito a progredir. Paciência. Cometimento de nova falta grave, eu vou zerar o prazo para progressão de regime, eu vou interromper a database. Então, eu vou ter uma nova database e vou contar o restante da pena, 1/6 daqui para frente, aí que ele vai ter direito a uma nova progressão de regime. E o requisito subjetivo, a lei fala de exame criminológico ou psicossocial, mas convenhamos, essa não é a nossa realidade. Nós não vamos ter exame psicológico, psicossocial, criminológico, o que quer que seja. A gente tem que contar simplesmente com a avaliação que é feita na unidade prisional ou na delegacia, para que eles pelo menos verifiquem, olha, ele não cometeu uma falta grave, ele não fugiu, ele está cumprindo a pena direitinho, então ele vai ter um bom comportamento carcerário. E isso aqui acaba já sendo suficiente para que a gente analise se ele tem o requisito subjetivo para progressão de regime. O rito processual da progressão de regime, ele é um rito bem tranquilo. Ele é um rito muito simples, o juiz vai receber um pedido. Normalmente, quando existe defensoria pública, a própria defensoria vai fazer o pedido ao juiz. Quando ele tem advogado constituído, também vai ser assim. Mas
como também essa não é a nossa realidade, é sempre bom ficar observando os processos que estão em curso para ficar acompanhando os períodos de progressão de regime, para que os senhores mesmos na secretaria verifiquem, olha, daqui a 30 dias ou daqui a 2 meses, aquele reeducando já vai ter direito a uma progressão de regime. Então, eu vou logo pedir a certidão carcerária, a certidão disciplinar, vou dar vista ao MP, para que eu consiga fazer com que mais ou menos no dia que ele tenha direito à progressão, ele já saia. Esse seria o cenário ideal. A gente sabe que não é o que costuma acontecer, mas é sempre bom que a gente trabalhe pensando que ele tem que sair pelo menos um pouco depois do período que ele necessariamente precisaria progredir. Então, chega o pedido ao juiz da execução, em regra, ou se caso não for assim, a depender da realidade local, os senhores mesmos já vão acompanhando o prazo para progressão, já vão pedindo os documentos necessários, abrem vista para o Ministério Público, para que eles se manifestem. Lembrar sempre que, mesmo que se trate de uma execução provisória, às vezes o recurso dele demora tanto tempo a ser julgado que ele já, durante o cumprimento daquela pena provisória, ele já tem direito à progressão. E aí, só porque é provisório, ele não vai progredir? Não. Ele tem direito à progressão, mesmo que seja uma execução que ainda se encontra pendente de recurso. Então, ele normalmente pode progredir. E pode ter progressão per saltum? Não. A progressão ela tem que ser regime por regime. É uma situação um pouco complexa, porque às vezes a gente vê alguns processos de execução que eles ficam um pouco parados no tempo, e aí quando a gente vai observar, a gente vê que ele já tem direito a sair do fechado para aberto. Não se assustem com isso, a gente já encontrou vários. O que a gente tenta fazer nesses casos? A gente tenta progredir ele para o regime intermediário, deixa ele ali uns 2, 3 meses naquele período, para ele adquirir o requisito subjetivo para uma nova progressão, e aí logo em seguida faz uma segunda progressão para o regime que efetivamente ele tem direito, considerando o quantitativo de pena que ele já cumpriu. E a gente vai verificar a questão da database. Essa aqui, eu acredito que seja o ponto mais complexo, digamos assim, da progressão de regime, porque a gente vai ver qual vai ser o marco temporal para eu contar o período de cumprimento de pena, né? Eu sei que é 1/6, eu sei que é 2/5, eu sei que é 3/5, mas é a partir de quando? Eu sei que teria um tempo a intervalo agora, mas como eu vou entrar nesse assunto, eu vou falar um pouco da database, aí depois a gente faz o intervalo e depois eu retorno. Então, a database para progressão de regime funciona como eu já estava falando. Regra geral, data do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Lembrando o seguinte com os senhores. É importante os senhores verificarem se aquele indivíduo ficou preso durante o processo inteiro ou se ele foi preso com a sentença condenatória. Só fazendo um adendo aqui rápido antes de entrar nisso aqui. Por quê? Vou dizer como que funciona na execução penal da capital, tá? E aí, conforme o entendimento dos magistrados que os senhores trabalham, os senhores vão adequando. Se eu tenho um indivíduo que ele foi preso aqui, 1/1 de 2015, ele foi preso em flagrante. Ele passou o processo inteiro preso. E aí ele foi condenado, recebeu uma pena em regime fechado, e ele está preso até hoje. Então, normalmente, a database que a gente usa nesses casos, a data do início do cumprimento da pena, como tem lá na calculadora, é essa data aqui. Não é um entendimento que o Ministério Público tem aqui. Geralmente, eles entendem que a database é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas esse é o nosso entendimento. Se houve interrupção no cumprimento da pena, ou seja, se ele foi preso aqui, depois ele ganhou liberdade, depois ele foi preso de novo, só quando foi iniciar o cumprimento da pena, aí a gente usa como database essa data que ele foi preso para iniciar o cumprimento da pena. E usa esse período anterior lá para fins de detração, na calculadora do CNJ. Mas se não, a gente usa esse período contínuo. É bem mais benéfico para o indivíduo. A gente só faz essa interrupção quando realmente ele ficou preso e saiu. Aí a gente usa a database, a data da sentença condenatória quando ele é preso. Se não, é a data da primeira prisão. Se ele ficou preso durante o processo inteiro, a gente deixa aquilo tudo contínuo e não lança a detração. A gente lança essa primeira data e deixa o campo de detração zerado porque é mais benéfico para ele. Mas, volto a falar, isso vai depender muito também do posicionamento do magistrado com que os senhores trabalham, mas é assim que a gente costuma fazer em Manaus. Então, a database,
a data para progressão de regime vai ser quando ele atinge os requisitos objetivos e subjetivos, mas a gente tem que observar 3 questões. Primeira, falta grave, tem a súmula 534 do STJ que diz: cometimento de falta grave interrompe o prazo para progressão de regime. E a gente já aprendeu que interromper significa zerar, eu vou ter uma nova data base. Então, teve falta grave a partir do cometimento da infração. Essa vai ser a minha data base. Então, aqui, dia 1/1/15, o réu se encontrava recolhido e matou o colega de cela. Ou seja, ele cometeu um crime. Ele vai ser responsabilizado criminalmente, ou seja, ele vai responder a um processo por crime de homicídio, mas como ele já está cumprindo pena, aquilo ali vai refletir na própria execução da pena dele. Então, ali eu vou ter uma falta grave, ali eu vou ter uma interrupção do tempo de progressão de regime que vai ser computado a partir do cometimento da infração. Então, a partir dessa data aqui que ele cometeu um novo crime, eu vou colocar isso aqui como minha data base e vou colocar lá a fração do restante de cumprimento de pena a partir daqui. Essa é a minha nova data base. Eu não vou computar também todo o cumprimento da pena. Não, o que já foi cumprido, pena cumprida é pena extinta. Eu só vou computar o restante da pena, a fração em cima do restante e a data a partir do cometimento da infração. E se ele fugiu, qual vai ser a data base? Ele fugiu, aquele período que ele está foragido não vai ser computado para fins de cumprimento da pena e minha data base vai ser a data da recaptura dele. Então, quando ele for recapturado, os senhores vão receber o ofício. Fulaninho de tal, que estava foragido, foi recapturado na data tal. Geralmente, eles são recapturados por ocasião de um novo flagrante. Então, vai ser a data da recaptura. E aí a gente tem que tomar o cuidado de não computar o período que ele ficou foragido como tempo de cumprimento de pena. Eu vou computar apenas o período que ele esteve recolhido e vou colocar a nova data base. E quando há a superveniência de uma sentença, superveniência de condenação, eu vou fazer a soma das penas e aqui eu vou observar a data base conforme o entendimento do STF e do STJ. Conforme o entendimento do STF e do STJ. Qual é o entendimento do STF? É aquele entendimento que eu estava falando para os senhores, que quando há soma de penas, a nova data base é a data do trânsito em julgado da sentença superveniente. É um posicionamento que ele não é muito benéfico ao acusado, porque a gente sabe que o trânsito em julgado da nova sentença pode demorar. Então, ele fica ali, às vezes pode demorar 2, 3 anos, mas para o STF, a nova database é o trânsito em julgado da sentença superveniente. Para o STJ, e essa é a posição que nós usamos na vara de execução penal, uma posição um pouco mais benéfica, é a data da última prisão, sempre. Então, ele cometeu um novo crime, foi preso dia 1/1/2015. Aí depois ele foi novamente condenado e tudo mais. Aí quando eu vou somar as penas, eu sempre olho lá a data da última prisão. Se ele ficou preso durante todo aquele processo, essa é a minha nova database, ainda que seja para fins de soma e unificação de penas. Porque aqui pode demorar muito, ele pode ficar preso. Imagine essa situação, ele já está preso, ele já teve uma outra condenação, ele já está lá em regime fechado, mas a sentença dele ainda não transitou. Aí, quando transita em julgado, eu vou alterar a database. Eu vou jogar mais lá para frente a database, porque ainda não havia transitado em julgado. Então, com a máxima vênia ao STF, acaba sendo um posicionamento que tende a prejudicar muito o indivíduo no cumprimento da pena. Por isso, a gente tem adotado a data da última prisão sempre, porque se torna até mais justa, porque como ele já estava recolhido, então por que não já começar a contar aquilo como tempo de cumprimento da pena e como data base para fim de execução, se não houve interrupção. Então agora a gente vai fazer um intervalo e aí quando nós voltarmos a gente dá prosseguimento e fala um pouco sobre livramento condicional, remissão, detração e transferência de presos. Bom, então, dando continuidade aqui ao cumprimento da pena, nós chegamos à etapa da progressão de regime. Eu vi que os senhores deixaram algumas dúvidas aí, assim que for ao final eu vou falar um pouquinho, mas só para esclarecer uma de pronto, que até o servidor que está aqui no estúdio, em teletrabalho, me fez essa mesma pergunta agora durante o intervalo, então antes de prosseguir, quanto à questão da prisão, a competência é do juiz que condena. O juiz que condena tem que se certificar. Condenei em regime fechado, eu
o juiz sentenciante, tenho que expedir um mandado de prisão, tenho que me certificar que aquele indivíduo está recolhido, e aí que inicia o cumprimento da pena, aí que se inicia a formação do processo de execução. Porque eu não posso formar um processo de execução sem preso. Eu não tenho que formar, não tenho pena sendo cumprida. Então, o juiz da condenação que tem que ter esse cuidado. Eu vou entregar para a vara de execução o indivíduo preso, com a guia lá preenchida, e aí na vara de execução ele vai formar o processo, vai colocar o atestado de pena a cumprir, e aí vai seguindo daqui para frente, conforme eu falei para os senhores. Por que que isso tem que ser observado, gente? Pelo juiz que condena, ele tem logo que expedir um mandado de prisão. Porque muitas vezes vocês podem formar um processo de execução com o indivíduo em liberdade e aquele processo ficar ali parado, eternamente. Porque às vezes não vão ter o cuidado de expedir um mandado de prisão, efetuar o recolhimento daquele indivíduo. A gente já viu alguns casos que o processo de execução foi formado e 5, 6 anos depois que foi expedido o mandado de prisão. E aí imagina, 5, 6 anos depois, muitas vezes aquele indivíduo nem cometeu outros delitos, já se encontra em outro momento da vida e é ali que vai iniciar uma execução que era para ter iniciado há 5, 6 anos atrás, quando hoje em dia ele já podia estar até no regime aberto. Então, o cuidado é justamente para esse, porque a execução ela tem que ser imediata. Eu não posso correr o risco de deixar um processo de execução parado e a pena até prescrever, né, a prescrição da pretensão executória. Então, isso tem que ser fixado. A competência do juiz que condena é a competência para expedir um mandado de prisão, deixar o indivíduo no regime que ele se encontra, para eu iniciar o processo de execução penal já com alguém cumprindo pena, né? Senão vou iniciar um processo de execução sem preso. Esse aqui é um cálculo muito tranquilo, não chega nem perto aos cálculos que a gente vai trazer para vocês, mas é só para os senhores visualizarem melhor um cálculo simples de progressão de pena. Aqui eu tenho um indivíduo que foi condenado a pena de 8 anos, sendo 6 referente ao tráfico na forma do caput, e 2 referente ao 12 do Estatuto do Desarmamento. Data base vai ser essa data aqui. Eu estou supondo que esse indivíduo está em liberdade, então vou colocar a data da sentença condenatória. Fração de cumprimento, 2/5 e 1/6. Ele foi condenado em 2 crimes, sendo que um é equiparado a hediondo e o outro é comum. E aí, considerando a ausência de prisões anteriores, é o caso do indivíduo que ficou solto durante todo o processo e que não tem outros processos de execução em andamento, eu vou ter 1/6 de 2 anos, 2/5 de 6 anos, e aí meu prazo para progressão de regime vai ser essa data. Isso daqui é o que a calculadora do CNJ gera para os senhores. É muito fácil de visualizar isso, é só preencher tudo certinho que já vai vir essa data lá ao final. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o livramento condicional. O livramento condicional é um outro benefício que pode ser concedido durante o cumprimento da pena. Os requisitos são um pouco diferenciados. A gente vai ter o livramento quando se tratar de pena privativa de liberdade, igual ou superior a 2 anos, e no caso de mais de uma pena nós vamos somar para ver se ela atinge esse requisito temporal de 2 anos, vai exigir um cumprimento de pena mínimo e aquele indivíduo não pode ser residente específico para que ele obtenha direito ao livramento condicional. Então, novamente, nós temos os requisitos cumulativos, o requisito objetivo temporal e o requisito subjetivo. Lembrando que, no caso de livramento condicional, a falta grave não interrompe o prazo para a concessão do livramento, é diferente lá da progressão de regime, mas alguns profissionais têm o entendimento de que se ele cometeu falta grave durante o cumprimento da pena, ele não vai ter direito ao livramento condicional porque ele não vai atingir o requisito subjetivo. Alguns profissionais entendem que o requisito subjetivo do livramento condicional ele tem que ser observado durante todo o cumprimento da pena. Outros entendem que é só num período imediatamente anterior ao período que ele teria direito ao livramento condicional que eu vou observar os requisitos subjetivos. Então, novamente, algo que fica a cargo do critério subjetivo do magistrado. Mas o que a gente tem que entender é o entendimento sumulado, de que se ele cometeu falta grave, ela não interrompe o prazo, ou seja, não vai alterar a data base. Pode refletir somente na questão do requisito subjetivo. E as condições específicas. No caso do livramento condicional, o magistrado pode até estabelecer algumas condições adicionais para fins do período de prova e pode modificar as condições que foram inicialmente estabelecidas durante o tempo de cumprimento.
Bom, o rito do livramento condicional, novamente, é um pedido formulado ao juiz da execução penal. Aqui é um pedido mais amplo, porque ele pode ser formulado pelo sentenciado, pelo cônjuge, parente em linha reta, ou proposta por diretor do estabelecimento penal que ele se encontra, que não necessariamente é uma unidade prisional, e pelo conselho penitenciário. É importante a gente frisar aqui que na nossa realidade local, eu desconheço a existência de conselhos penitenciários no interior do estado. Então, normalmente, isso daqui vai ser algo que, apesar de ter uma previsão legal, a gente vai dispensar. Basta o parecer do Ministério Público, a não ser que os senhores entendam a necessidade que exista um conselho penitenciário no local. Essas condições, elas são passadas por intermédio dessa audiência admonitória. É uma audiência que o magistrado vai explicar quais são as condições do período de prova, obrigatórias e facultativas, e o prazo que ele vai cumprir, que ele vai ficar cumprindo até o término da pena dele, o livramento condicional, é o que a gente chama de período de prova. Então, se o indivíduo se encontra no livramento condicional, ele se encontra no que a gente chama de período de prova. Aqui são questões um pouco mais teóricas, eu não vou entrar muito a fundo, eu já entrei nisso na aula anterior, e os senhores podem consultar no Código Penal, na Lei de Execuções Penais, as hipóteses de suspensão e prorrogação do livramento condicional. Lembrando que o que vai ser mais importante para a gente é ver o que isso influencia para fins de cálculo de pena. Então, essas hipóteses aqui, elas são previstas legalmente, a prorrogação não é automática. Eu preciso ter uma decisão do magistrado prorrogando o período de prova ou não, sob pena de que, se acabou e não teve decisão do magistrado, a pena é extinta. Então, ela não é uma prorrogação automática. O livramento ele pode ser revogado. Essa revogação, a gente tem as hipóteses de revogação obrigatória ou facultativa, mas o que eu trago para os senhores nesse momento, que vai influenciar no cálculo da pena, é simplesmente isso daqui, ó. Perda do período de prova. O que a gente tem que observar é se o descumprimento das condições do livramento condicional, seja pela prática de um novo crime, seja pelo descumprimento das obrigações que foram fixadas pelo magistrado lá na audiência admonitória, se elas ocorrem, no caso do novo crime, se ele ocorre durante o livramento condicional. As condições sempre serão durante, mas o cometimento do novo crime a gente tem que observar se foi durante o livramento. Por quê? Porque crime cometido durante a vigência do benefício, ele vai perder o período de prova. Ou seja, aquele período que ele estava ali, cumprindo o livramento condicional, vai zerar. Então, isso que a gente tem que observar para fins de cumprimento da pena. Isso daí vai alterar o cálculo dele e é algo que tem que ser sempre falado na audiência admonitória. Se houver cometimento de novo crime durante o período de prova, zera aquele período de prova, como se ele não tivesse cumprido aquele prazo. Se for antes da vigência, o período de prova será computado como pena cumprida. Ele vai sofrer outros efeitos, obviamente, mas o período de prova dele se mantém, não vai ter alteração. Aqui no descumprimento das obrigações, como elas obviamente serão durante o cumprimento da pena, então eu sempre vou ter uma perda do período de cumprimento da pena. O cálculo do livramento condicional só tem uma peculiaridade em relação àquele cálculo que eu apresentei da progressão de regime. Porque vamos supor que aqui ele tenha cometido uma falta grave, qual seja a fuga, certo? A data base dele é essa aqui, 1/1 de 2008, e nesse período aqui de fevereiro ele fugiu. Se ele fugiu, ele cometeu uma falta grave. Ele foi recapturado aqui 5 de junho de 2010 por conta de uma prisão em flagrante. Se fosse para fins de progressão de regime, a data base dele seria essa aqui. Vocês lembram que a gente colocou no quadro, né? Fuga, recaptura. Nova data base, essa data da recaptura que foi feita por uma nova prisão em flagrante. Mas para fins de livramento condicional, observem que essa data base não se altera. Ela continua sendo a data da prisão, da sentença condenatória. E essa falta grave aqui, ela não vai refletir para fins de livramento condicional. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: eu não alterei a data base, mas o tempo que o sentenciado permaneceu foragido não pode ser contado para fins de cumprimento de pena. Então, quando a gente for preencher o cálculo, a gente não vai alterar a data base, mas ali nas interrupções, que vocês têm um quadrinho lá na calculadora de interrupções, vocês vão ter que lançar esse período aqui,
que ele permaneceu foragido para que o sistema não compute como tempo de pena cumprida, mas a database não se altera. Falta grave. A gente fala tanto de falta grave, a falta grave está prevista em um rol taxativo, lá no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, então falta grave é o que está ali. A gente não pode inventar alguma coisa que não esteja na legislação para considerar falta grave. Ela tem um prazo prescricional de 3 anos, então a partir do cometimento da falta grave eu tenho 3 anos para apurar e para aplicar os efeitos dela, sob pena de prescrição. Essa súmula é o que nós já falamos, quando que interrompe, quando não interrompe, então a falta grave ela vai interromper para a progressão e não vai para o livramento. Quais são as consequências? Ela pode gerar uma sanção disciplinar no interior da unidade e ela pode gerar perda de benefícios, ou seja, modificação da data para progressão de regime, né, o cometimento de falta grave vai zerar, perda de até 1/3 dos dias remidos, e entendam que é até, não é de 1/3, então o juiz ele pode, às vezes, determinar a perda de 1 dia remido. A depender do que for a falta grave, ele pode, não, só um dia remido está suficiente, não precisa ser 1/3. E a regressão ao regime mais gravoso de cumprimento de pena. Então, normalmente, se ele está cometendo aquela falta grave, ele está no semiaberto, ele vai regredir ao regime fechado. A forma de apuração da falta grave. A gente tem que bater na tecla de que se a falta grave é cometida no interior de uma unidade prisional ou delegacia, ou seja, lá onde ele se encontre, tem que haver um PAD. Existem modelos de PAD que a SEAP disponibiliza para as diretorias de todas as unidades e ela tem que ser feita. Tem uma ata disciplinar que vai apurar a falta grave cometida no interior da unidade, essa ata disciplinar é encaminhada para o juiz e ele só vai homologar aquela falta grave que já foi aplicada pela direção da unidade. Agora, em se tratando de fuga e cometimento de novo crime, não há necessidade desse PAD, porque ele vai ser apurado judicialmente por intermédio da audiência de justificação. Né? Então, em caso de fuga, por exemplo, a gente vai expedir um mandado de recaptura. Hoje em dia, com o BNMP, isso ficou muito mais fácil, porque ele já é integrado nacionalmente, e a gente vai fazer uma audiência de justificação, quando ele for recapturado, para decidir se o juiz vai aplicar ou não a falta grave. No manual de vocês, eu coloquei, inclusive, um modelo de um termo de uma audiência, que eu vou colocar aqui ao final também, com todas as hipóteses, com tudo que pode acontecer, se aplica a falta grave, se não aplica, considera, desconsidera, que aí vai ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui na regressão de regime, é quando eu reconheço que a falta grave é procedente, aí eu vou regredir aquele indivíduo de regime. Agora, cuidado aqui, assim como não tem progressão per salto, eu também não tenho regressão per salto. Então, se ele está no aberto e ele comete um novo crime, por exemplo, que é uma falta grave, eu não posso regredir ele para o fechado, eu tenho que necessariamente regredir para o regime anterior. Então, ele vai regredir do aberto para o semiaberto, do semiaberto para o fechado. A regressão de regime pode ser uma regressão cautelar. Então, muitas vezes, eu fico sabendo que ele cometeu um novo crime, eu regrido ele cautelarmente, vamos supor, se ele estava no semi, eu regrido cautelarmente para o fechado até eu realizar a audiência de justificação. Essa regressão ela pode ser cautelar, até eu fazer a audiência de justificação. O que é essa audiência? É uma audiência que você vai realizar, né, o magistrado vai realizar na presença do Ministério Público e da Defesa com o reeducando. E é ali que o magistrado vai verificar se ele vai aplicar ou não a falta grave e os efeitos daquilo no cumprimento da pena. E a partir daí, o que pode surgir? A improcedência ou a procedência do incidente, vamos supor, seja uma fuga, uma aparente fuga. Geralmente, quando eles estão assinando ali no aberto, no semiaberto, se ele deixa de assinar, ele é considerado foragido. Mas aí depois ele pode chegar na audiência e apresentar uma justificativa. Ele pode dizer, olha, eu deixei de assinar porque eu estava com problema de saúde, eu fiquei internado no hospital, tá aqui os documentos que comprovam isso. Aí normalmente o magistrado vai dizer que essa falta grave é improcedente. Ele vai julgar o incidente improcedente e não vai reconhecer a falta grave. Ou ele vai julgar procedente, vai dizer, não é uma justificativa plausível, o incidente é procedente, eu vou alterar a database para uma nova progressão de regime, vou desconsiderar o período que ele permaneceu foragido como tempo de cumprimento de pena, mas a gente tem que ficar atento com isso aqui. Às vezes, quando a pena dele é muito baixa
e a fração da progressão é 1/6, se há uma demora na realização dessa audiência de justificação, não uma demora suficiente para que prescreva, mas quase isso, às vezes, mesmo a gente reconhecendo a falta grave, ele tem direito a um novo benefício. Então, é isso que tem que ficar atento. Muitas vezes, ele foi recapturado há 2 anos e eu estou fazendo a audiência agora. A database dele vai ser aquela database de 2 anos atrás. Então, pode ser que agora, no dia que eu estou fazendo a audiência de justificação, ele já tenha até direito a uma nova progressão. Então, eu posso reconhecer a falta grave, mas progredir ele de novo. E tem esses modelos para vocês lá no manual. Ou, se eu reconheci recentemente a falta grave é procedente, ela vai me causar a regressão de regime definitiva, quando já houve uma decisão cautelar anterior. A audiência de justificação, como eu estava falando aqui para vocês, ela pode me causar a procedência com o reconhecimento da falta grave, a improcedência com a desconsideração da falta grave e esses possíveis resultados aqui. Tentei compilar o que eu acredito que são todos os resultados possíveis. Considera a falta grave e regride definitivamente. Considera a falta grave, mas confere a progressão, que é aquele caso da pena que é pequena, e aí eu demorei a apurar aquele incidente, ele já vai ter direito até uma nova progressão, mesmo eu considerando a falta grave, porque a database vai lá para trás. Desconsidera a falta grave, ou seja, julgo um incidente improcedente, digo que a justificativa dele é plausível, desconsidera a falta grave e já confiro uma nova progressão, porque se não vai haver alteração da database, eu vou verificar, opa, ele já tem até direito a uma nova progressão, não alterei a database. Desconsidera a falta grave e confiro o livramento condicional, ou vejo que a falta grave está prescrita porque ultrapassado o prazo de 3 anos para apuração do incidente. Remissão da pena. É o que eu já falei com os senhores, também não vou entrar muito nesse assunto, mas é importante que os senhores deem uma olhada nessa recomendação aqui, 44 de 2013 do CNJ, que fala da remissão pela leitura. Aqui eles falam 4 dias de pena a cada obra lida e resenhada. E essa resenha que eu estava falando, inclusive, que em Itacoatiara, os alunos da UEA, eles têm participado de uma comissão para avaliar, porque essas obras que são lidas e resenhadas, elas têm que ser avaliadas por uma comissão, que é concedida a nota, e se eles tiverem uma nota suficiente, eles vão ter o direito à remissão da pena pela leitura. Então, é algo que pode ser adaptado à realidade de todos os locais. Não confundir remissão com detração, que algumas vezes as pessoas confundem, mas a detração ela pode ser feita pelo juiz do conhecimento na própria sentença penal condenatória e também pode ser feita pelo juiz da execução. A detração ela serve para fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Tanto que às vezes o juiz na sentença ele vai sentenciar e dizer assim, olha, ele ficou preso preventivamente por X, mas considerando que isso não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, eu deixo a detração para ser realizada pelo juízo da execução para que ele compute para fins de progressão de regime. Diferente ao caso da remissão. A remissão ela é o desconto da pena pelo trabalho, pelo estudo ou pela leitura. E que, em caso de falta grave, pode te ocasionar a perda de até 1/3 desses dias remidos. Então, não é para confundir a remissão com a detração. Transferência de presos. Esse ponto eu acho importante para os senhores hoje em dia, que a gente tem falado muito de transferência. Primeiro, não confundam transferência com recambiamento. Recambiamento é quando aquele indivíduo tem uma condenação, mas ele está preso num local distinto, por uma circunstância qualquer. Muitas vezes ele é foragido, ele vem a ser preso em outro local, mas a condenação dele é de um outro município. Então eu vou recambiá-lo, vou dizer, não, esse preso é meu, traz ele para cá, porque aqui que ele tem que cumprir pena. Transferência não. Ele está cumprindo pena no local em que ele deveria estar mesmo. Ele é de Tabatinga, ele sofreu uma condenação em Tabatinga e lá ele se encontra recolhido. Mas eu verifico que há necessidade de transferir aquele preso para Manaus. Seja porque a pena dele é muito alta, porque ele está apresentando dificuldade no comportamento dentro da unidade, ou porque a unidade não oferece estrutura suficiente. O que eu vou fazer? Eu vou precisar pedir, primeiro, o juiz da execução do local vai proferir uma decisão autorizando a transferência dele e vai solicitar ao juiz do local em que ele deseja transferir aquele indivíduo a autorização para que aquele juiz receba o indivíduo. Então, vamos lá.
Tratando-se de preso provisório, eu vou proferir uma decisão dizendo, olha, necessidade é justificada por isso, eu não tenho como ter esse preso aqui comigo. Eu vou enviar os documentos essenciais. Se eu quiser transferir, por exemplo, de Tabatinga para Manaus, eu vou enviar a VEP de Manaus os documentos essenciais à formação do processo, principalmente com o mandado cadastrado junto ao BNMP, a qualificação completa, e vou pedir a permanência daquele preso, que pode ser por prazo não superior a 360 dias, renovável. Tomando cuidado que agora, inclusive, na vara de execuções penais, eles estão estabelecendo prazos inferiores a esse. O juiz ele recebe o preso, mas ele estabelece um prazo de 5 meses, de 6 meses, quando é um preso provisório. Quando é um preso definitivo, a gente tem esse provimento da corregedoria, que deve ser observado, é o provimento 309/2017, que fala exatamente o rito para eu transferir um preso do interior para a capital, quando se trata de um preso definitivo. Tem que ser um preso condenado em regime fechado, tem que ser um preso com pena mínima de 12 anos de reclusão em crimes comuns, ou de 8 anos de reclusão em crimes hediondos ou equiparados, e em casos excepcionais, que não se encontram nesses requisitos da corregedoria, mas que o juiz entenda que é necessário para fazer a transferência. Então, o que deve ser observado? Eu só posso mandar esse preso para Manaus quando eu tiver uma autorização do juiz de Manaus. Se eu não tenho autorização, esse preso não vai ser recebido em nenhuma unidade prisional de Manaus e ele vai ser devolvido para você. Então, tem que ficar muito atento a essa hipótese. Eu preciso da autorização do juiz de Manaus. Quando ele autorizar, você vai mandar todo o processo de execução dele para a vara de execuções penais e aí que vai ser realizada efetivamente a transferência daquele preso. No caso, quais são os requisitos necessários? Eu vou ter a decisão do juiz de origem, justificando por que é necessário fazer a transferência daquele preso. Eu vou ter a prévia autorização do juiz de destino, lembrando que o juiz de destino pode não ser Manaus. Eu posso estar transferindo um preso de Barreirinha para a unidade prisional de Parintins, por exemplo, que é até, como eu estou falando aqui, é a prioridade. A gente tem que primeiro tentar transferir aquele indivíduo dentro do interior, para depois, em último caso, mandar aquele indivíduo para Manaus. Então, eu tenho a decisão do juiz de origem, tenho a autorização do juiz de destino, o juiz de destino autorizou receber aquele preso, vou enviar toda a documentação necessária para a formação do processo de execução, porque lembrem de uma coisa, se eu estou transferindo um preso para outra unidade, o processo de execução não é mais de minha responsabilidade. Então, eu vou transferir todo o processo de execução para o local de origem e decisões relacionadas à progressão, livramento, vão ser tomadas pelo juiz em que o processo vai estar tramitando. Então, se eu transferir um preso de Parintins para Manaus, eu estou transferindo todo o processo dele junto. Quem vai decidir sobre a progressão, sobre livramento, sobre falta grave, vai ser o juiz de Manaus, porque ele vai passar a cumprir a pena dele em Manaus. Esgotou a minha competência sobre aquele preso. Por isso, eu tenho que enviar toda a documentação necessária à formação do processo de execução e tem que comunicar a SEAP. Normalmente, o juiz ele manda a cópia da decisão para a SEAP, que autoriza a transferência, e a cópia da decisão do juiz de Manaus, que autoriza o recebimento. Manda para a SEAP e a SEAP vai trabalhar com a operacionalização de efetivamente transferir aquele preso para Manaus. Já para unidades federais, é um rito distinto, normalmente ele vem primeiro para Manaus e em Manaus que vai ser adotado um rito que tem que entrar em contato com o juiz corregedor do sistema penitenciário federal para que haja transferência daquele preso para aquele sistema. Esse rito, inclusive, ele está bem explicitado no manual. Falando aqui resumidamente sobre os últimos tópicos, prisão domiciliar, a gente normalmente vai usar para quem tem doenças graves, mas não confundir com as permissões de saída. Os diretores dos estabelecimentos, das delegacias, eles podem conferir permissão de saída para o indivíduo que está doente, que está com problema de saúde, isso não precisa de autorização judicial. A autorização judicial é somente nesses casos aqui que devem ser observados pelo juiz da execução. Fora isso, o diretor da unidade prisional pode conferir permissão de saída, principalmente quando se trata de indivíduo que está com doença grave, precisa fazer um exame de emergência, o próprio diretor autoriza a saída dele do estabelecimento para tratamento. O agravo em execução é o nosso único recurso da execução penal. Passado todo esse processo de execução penal,
Tem alguma impugnação a fazer? Precisa recorrer de alguma? Qual é o recurso? Agravo em execução. É o recurso máximo da execução penal, é o único recurso. Quando a gente fala em recorrer de decisão de execução penal, é o agravo, está previsto lá no 197 da LEP, é adotado o mesmo rito do RES, então se você tem dificuldade de como processa ele, basta dar uma olhada no Código de Processo Penal e verificar o rito do RES, do recurso de sentido estrito. É o mesmo que é utilizado para o agravo em execução. O prazo é de 5 dias, esse prazo se encontra sumulado por intermédio da súmula número 700 do STF. É cabível contra qualquer decisão em sede de execução penal, então é um recurso bem genérico, qualquer coisa que você quer questionar em sede de execução, você agrava. Ele vai ficar em apenso ao processo principal, ele vai ser autuado em apenso. O prazo para razões e contra-razões é bem curtinho, ele é um recurso bem rápido, 2 dias para razões e contra-razões. Ele tem efeito devolutivo e regressivo. O que é isso? Que admite o juízo de retratação, o juiz pode receber o agravo, verificar que ele realmente se equivocou e fazer o juízo de retratação, e ele sobe ao tribunal por instrumento. É exatamente como o rito do rese. Nós já estamos finalizando, e só para deixar claro, quais são as hipóteses de sentença em processo de execução? O processo de execução ele vai se desenvolver por ato ordinatório e decisão judicial. Né? Então, eu vou ter os atos ordinatórios lá realizados pela secretaria e, eventualmente, decisões. Né? Decisão sobre progressão não é sentença, é decisão sobre progressão, decisão sobre livramento, decisão sobre remissão. Quando que eu vou ter sentença? Só quando o processo for acabar mesmo. Né? A sentença no processo de execução ela é para finalizar o processo de execução. Então, eu só vou ter sentença quando eu verificar o cumprimento integral da pena, aí eu vou proferir uma sentença extinguindo. Quando for o caso de indulto, que vai extinguir a pena. Quando eu verificar a prescrição da pretensão executória, eu vou proferir uma sentença extintiva também. E quando se tratar de óbito, que normal extinga a punibilidade, então só tenho esses casos aqui de sentença em processo de execução penal. Fora isso, é tudo decisão interlocutória e ato ordinatório proferido pela secretaria. A comutação da pena normalmente não vai extinguir a sua pena, então ela é decidida por intermédio de uma decisão interlocutória também. Só no caso do indulto que eu vou decidir por intermédio de sentença. Isso é para evitar conclusões na execução penal, que a secretaria faça conclusão para a sentença. Você só vai fazer conclusão para a decisão. Despacho, dificilmente, até porque a maioria dos atos, como eu mostrei para os senhores, são resolvidos por ato ordinatório. Então, conclusão, quando o juiz verificar que é conclusão para a sentença, é porque aquele processo já vai finalizar, por algum desses motivos. E, por fim, a gente tem a execução das penas restritivas de direito, que obedecem à mesma sistemática. Também é um processo autônomo, também vai precisar de todas aquelas peças principais para a formação. Aqui a diferença é que a gente intima para o início do cumprimento da pena, faz uma audiência admonitória logo de início para explicar o que ele tem que cumprir, como que vai ser a forma de cumprimento da pena e para explicar as causas de descumprimento da pena. Porque aquela pena restritiva de direito, ela pode vir a ser convertida em uma pena privativa de liberdade, a depender do magistrado e a depender da causa de descumprimento. Então, sempre tem que deixar explícito para o reeducando que se ele vem a descumprir aquela pena que não dá prisão, digamos assim, ele pode vir no futuro até a ser preso, porque ela pode ser convertida e, em caso de nova condenação, ela pode ser reconvertida em pena privativa de liberdade, pode ser somada e unificada, como eu estou falando aqui ao final. Então, para a aula de hoje, seria isso. São alguns aspectos um pouco mais teóricos e alguns aspectos de rotina cartorária. Eu volto a dizer, se os senhores têm dúvidas com relação a cálculo, eu peço que enviem para o grupo de WhatsApp ou para o meu e-mail, barbara.nogueira@tejam.jus.br, para que eu consiga trazer na aula que vem, que vai ser uma aula somente voltada a cálculos de cumprimento de pena, para que eu consiga esgotar essa matéria do cálculo de pena, para que a gente consiga sair daqui com todas as hipóteses de soma, unificação, interrupção do cumprimento de pena, devidamente esclarecidos, junto à servidora que vai me acompanhar. Tem essa pergunta, que é lá de Tabatinga, inclusive, do condenado em regime fechado com mandado de prisão, como
o mandado de prisão que ainda não foi cumprido, acredito que é isso que eles estão falando. Não cria, tem que aguardar. Eu sei que a gente fica com comichão lá de criar o processo de execução, mas se o mandado de prisão não foi cumprido, você tem que esperar o juiz do conhecimento que proferiu a sentença, que condenou em regime fechado, para ele expedir o mandado de prisão. Quando a secretaria verificar que o mandado de prisão foi cumprido, aí a gente envia para a vara de execução e aí dá início ao processo, porque aí você vai ter cálculos a elaborar, porque aí você vai ter alguém que está iniciando o cumprimento da pena. Senão você vai iniciar aquele processo com o indivíduo em liberdade, e aquele processo vai ficar estacionado ali e nunca vai ser dado andamento para ele, até que alguém lembre um dia de expedir um mandado de prisão e verificar o cumprimento dele. No tocante à comunicação da defesa, o cálculo da pena nos casos em que a defensoria publica atual, os processos que são remetidos digitalmente, está cheio de caracteres, eu acho que é isso. E retornam sem manifestação, pode ser considerado uma renúncia à taxa do direito de recorrer, pode ser nomeado um defensor, sim, para verificação. Na verdade, o que acontece? Vou falar para os senhores. Esse procedimento que nós estamos falando de homologação de cálculos não é um procedimento que a gente vai encontrar lá na Lei de Execuções Penais. Isso foi um procedimento que nós adotamos na Vara de Execuções Penais para que a gente consiga, de início, fazer com que todo mundo concorde ou discorde do que foi apresentado, gere um atestado de pena a cumprir e faça com que aquele atestado acompanhe o indivíduo durante todo o cumprimento da pena. Porque a regra é que o que se costuma fazer é que a cada momento do cumprimento da pena você emita um atestado e dê vista às partes. E aí isso gera uma insegurança jurídica muito grande, porque às vezes você tem lá no começo do processo um cálculo que daria o direito à progressão de regime dele em janeiro de 2017, e depois já aparece um outro cálculo lá do nada que vai dar um direito à progressão em dezembro de 2018. Então é para evitar esse tipo de coisa que a gente faz essa questão inicial. Então é sempre bom você, pelo menos, nomear um defensor dativo para dar vista dele aos cálculos, para que ele informe se ele não tem nenhuma impugnação a fazer. Porque daí em diante, se depois até um outro advogado for constituído, ele pode apresentar uma impugnação devidamente fundamentada. Se não, a partir do momento que aquele cálculo for homologado pelo juízo, ele vai permanecer acompanhando aquele indivíduo durante todo o cumprimento da pena. E a eventual impugnação tem que ser feita por intermédio de agravo. A progressão de regime, se pode ser declarada de ofício ou precisa ser provocada. Inclusive, tem um projeto de lei agora para fazer uma modificação para que a progressão de regime seja de ofício. Como eu já tenho mais ou menos a data em que ele vai progredir, se até lá não houver nenhuma modificação no cumprimento da pena, ele já sairia. Eu vejo que não teve falta grave, que ele tem bom comportamento, ele já sairia. Mas atualmente a gente age por provocação. Só que, como eu estava explicando, como a gente sabe que não é o cenário ideal e muitas vezes você tem muitos processos de execução que estão ali parados há certo tempo, que já até ultrapassaram o período da progressão de regime, não há problema nenhum em que a própria secretaria já vá tomando as providências para juntar a documentação necessária e que o juiz ele pode só dar vista para o Ministério Público para que ele emita um parecer quanto à progressão de regime e decida. Ele não precisa aguardar que chegue um pedido, até porque a maioria dos reeducandos não tem advogado constituído e a maioria das comarcas não tem defensoria pública. Então, você ficaria sempre aguardando alguém provocar e pode ser que nunca provoque. Então, é bom que a secretaria fique com esse acompanhamento de prazos de progressão de regime para que sejam concedidos independente de provocação do juízo. Na regressão de regime, haverá regressão de regime caso venha o conhecimento do juízo da execução, condenação anterior. Está cheio de caracteres, mas eu acho que é conhecimento do juízo da execução, a condenação anterior, a atual, execução da pena. Na regressão de regime, haverá regressão de regime, caso venha o conhecimento do juízo da execução, condenação anterior à atual execução de pena que está sendo cumprida. Assim, se ele está cumprindo uma pena e chega ao conhecimento do juízo que ele sofreu uma nova condenação. Na verdade, não necessariamente. A gente tem que verificar se essa nova condenação ocorreu por quê? Porque durante o cumprimento da pena ele cometeu um novo crime,
Aí sim, mas essa condenação pode não ter nada a ver com o cumprimento da pena, pode ser de um crime anterior. Ele podia estar respondendo ao crime A e ao crime B. E aí ele foi condenado pelo crime B, está cumprindo a pena e depois chegou a notícia de que ele foi condenado ao crime A. Ele não cometeu nenhuma falta grave. Ele teve uma condenação aqui, depois chegou a condenação de um outro crime que ele estava respondendo também. Nesse caso, eu vou fazer só a soma e a unificação de penas. Ele não vai ser regredido. O que vai ser feito aí é a adequação do regime de cumprimento. Porque normalmente ele pode estar aqui, foi condenado no crime B e está no semiaberto. Aí ele sofreu uma nova condenação. Quando eu for somar, provavelmente ele vai para um regime mais gravoso, mas em função da soma de penas e não em função da regressão de regime, porque não foi um crime cometido durante o cumprimento da pena. Essa questão também gostaria de saber, nos dizer se há uma data para a implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada do CNJ. Eu também gostaria de saber, inclusive a gente recebeu no curso de formação algumas informações sobre isso e, ao que parece, nós nem iremos usar. Nós iremos usar uma nova plataforma que vai ser implementada pelo CNJ em todo o Brasil. Eles já estão iniciando alguns testes e essa plataforma, ela, inclusive, vai ser tanto para Manaus como para o interior. Eles haviam dado um prazo de 5 meses para a implementação dessa plataforma. Eu não tenho certeza, porque foi algo que foi discutido em uma reunião, não tenho certeza se vai ser em 5 meses mesmo, mas uma coisa que foi, inclusive, informado quando a comissão veio aqui, é que nós usamos a calculadora do CNJ. E aí, toda vez que os senhores forem preencher, vocês têm que preencher do zero. A gente não tem um banco de dados de execução, mas, ao que me parece, nós vamos usar esse novo modelo do CNJ, que é para o Brasil inteiro, para todas as comarcas, independente do sistema que se use, SAGE, Projude, todos eles vão usar essa plataforma do CNJ. Então, é a única informação que eu tenho. Então, eu vou finalizando por aqui. Eu deixo, mais uma vez, o pedido aos senhores que mandem as dúvidas quanto ao cálculo de pena, para que a gente faça uma aula de 1h30 só relacionada à calculadora do CNJ, a soma, a unificação de penas. A servidora que vai estar aqui comigo, ela é chefe do setor de cálculos da execução penal, então ela tem bastante conhecimento sobre as formas de cálculo de pena e sobre todos os assuntos que envolvem as somas de pena, porque ela tem muita experiência com isso. Então, se os senhores também têm casos concretos, casos práticos, que não estão conseguindo resolver ou que estão apresentando muita dúvida, como a gente está em um ambiente acadêmico, não tem problema trazer esses cálculos para aqui, esses casos, para que a gente possa discutir aqui. A gente vai preservar número de processo, nome de parte, a gente vai falar mesmo de número, porque eu acredito que essa seja a maior inquietação, até mesmo para os magistrados, para os profissionais da área, é saber como fazer esses cálculos, como colocar todas essas previsões lá na calculadora do CNJ e trazer para o processo. E no mais, eu me coloco à disposição, o manual das rotinas, ele já foi disponibilizado para os senhores. Se alguém não tiver, pode pedir novamente o envio, a Willa pode enviar também lá no grupo. Ele tem todos os modelos, tudo que eu falei hoje está compilado mais ou menos lá. E se existe algum modelo que não está lá, ou alguma explicação que não foi dada, os senhores também podem me mandar por e-mail. Na aula passada eu recebi alguns e-mails, eu consegui responder todos, então, desde já eu me coloco à disposição e até a próxima sexta-feira.